Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Rezemos juntos, queridos ouvintes, a oração ao nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Com alegria nós iniciamos esta manhã de terça-feira, orando ao Senhor pela paz, pela superação da guerra, da fome e da peste. Quero agradecer a Deus pelo dom de sua vida, pela sua família, pelos seus trabalhos, que a sua comunidade possa crescer com a sua ajuda, com a devolução do seu dízimo, com a sua participação, com o seu voluntariado, com a sua dedicação, juntamente com os sacerdotes, os religiosos, diáconos, lideranças. Vamos fazer de nossas comunidades fortes, abençoadas, lugares da manifestação de Deus. Te pergunto, você que usa a internet, já se inscreveu no nosso canal Dom Adair José Guimarães, onde o nosso programa é postado à meia-noite? Se algum dia você não conseguir abrir os links, os áudios deste programa, que você possa ir lá no YouTube e assistir, ouvir o nosso programa a partir da meia-noite, quando ele passa a ser veiculado. Dando sequência à nossa meditação com Santo Tomás de Aquino, hoje, terça-feira, 29 de março, estamos terminando o terceiro mês do ano. Como passa rápido o tempo. Santo Tomás propõe para nós o tema, o exemplo de Cristo crucificado. Nosso Senhor assumiu a natureza humana para reparar a queda do homem. Por isso foi necessário que Cristo padecesse e vivesse conforme a natureza humana, como remédio à queda do pecado. Ora, o pecado do homem consistiu em ter o homem se apegado aos bens corporais e se desinteressado dos espirituais. Convinha, pois, ao Filho de Deus, por tudo que fez e sofreu na natureza humana, que assumira, mostrar-se de modo tal que fizesse o homem, ou os homens, terem por nada os bens e os revés do século, dessa vida, abandonar o apego desordenado e se devotarem aos bens espirituais. Foi por isso que Cristo quis nascer de pais pobres, mas perfeitos em virtude, para nos ensinar a não nos gloriarmos da nobreza da carne ou da riqueza dos pais. Ele viveu uma vida pobre para ensinar o desprezo das riquezas. Viveu sem honrarias para arrancar os homens da cobiça desordenada delas. Suportou os trabalhos, a sede, a fome, os tormentos corporais, para que os homens desejosos de prazeres e delícias não se deixassem desviar do bem da virtude pelas misérias desta vida. Por fim, era conveniente que o Filho de Deus humanado morresse, a fim de que, por temor da morte, não abandonássemos a vida da virtude. E para que não temêssemos a morte ignominiosa, escolheu a pior das mortes, a morte da cruz, ou a morte na cruz. Também foi conveniente que o Filho de Deus humanado sofresse a morte, a fim de que, por seu exemplo, fôssemos estimulados à virtude, e para que fossem verdadeiras as palavras de São Pedro, primeira carta 2:21, Cristo também sofreu por nós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas ou pegadas. Mas Cristo também sofreu por nós, deixando-vos o exemplo da tribulação, dos ultrajes, da flagelação, da cruz, da morte, para que marchássemos sobre suas pegadas.
Se suportarmos por Cristo tribulações e sofrimentos, também reinaremos com Ele na eterna beatitude. De São Bernardo de Claraval: como são poucos, ó Senhor, os que vos querem seguir, apesar de todos quererem estar convosco e saberem que as beatitudes estarão ao vosso lado até o fim. Ora, todos querem fruir de vós, mas não vos querem imitar. Querem reinar, mas não padecer convosco. Não vos procuram, mas vos querem encontrar. Desejam conseguir, mas não seguir. As palavras poderosas de Santo Tomás. Essa final aqui muito interessante. Querem encontrar, desejam conseguir encontrar Jesus, mas não segui-lo. É o que nós temos muito na igreja. Gente que experimentou graças, que alcançou graças especiais, que sentiu o toque de Cristo muito presente em suas vidas, mas não segue Jesus. Fica aí vegetando espiritualmente no paganismo, até vir outra tribulação para voltar à igreja para pedir novamente as orações. Chega um momento que Deus não atende. Nós precisamos seguir Jesus. Nós precisamos ser dele, não do mundo. Quando o Santo Tomás fala dessas necessidades que nós temos de desprezar as coisas passageiras, isso é verdade. O cristão é livre, o cristão não tem amarrado sua vida nas coisas mundanas. É interessante quando a gente vai aos casamentos, que a gente olha todos esses vários casais que são testemunhas ali escolhidas pelos noivos, aí você vê as pessoas da igreja, sobretudo mulheres, tão mal vestidas, uns vestidos varrendo o chão, mas tudo evocando a sensualidade, os seios, as mostras, enfim, é prova de que não foram tocados ainda pela graça de Deus, não foram tocados pelo poder divino. Não basta, meu prezado ouvinte, você ter um comportamento cristão dentro da igreja, mas quando você sai lá fora, você se torna um pagão da pior espécie. Veste igual pagão, come igual pagão, conversa igual um pagão, vive como um pagão, como se Deus não existisse. Nós precisamos encontrar Jesus e seguir Jesus. Do contrário, a gente vai ficar para trás. Não pense que a fé, que a religião é uma brincadeira. Não é não. É algo profundo. Qual sentido tem a nossa vida? Qual o sentido da vida nesse mundo se você tem como plataforma da sua existência, da sua satisfação as coisas do mundo, as riquezas, os prazeres venéreos, passageiros? Repito que não é pecado você ser rico, ser um empresário, ser uma pessoa bem-sucedida nos seus negócios, com honestidade. Isso não é pecado, porque você vai dar condição melhor para sua família, vai empregar muita gente, vai poder fazer caridade, vai poder ajudar a igreja, ajudar a evangelização. O errado é você ter essas coisas e achar que isso é o céu, achar que a sua riqueza, seus iates de milhões de reais, seus aviões particulares de milhões de reais, que isso basta. Que você não precisa ir à igreja, que você não precisa de rezar, não precisa devolver seu dízimo, não precisa ter piedade, que você já está vivendo o céu aqui na terra. Você vai à igreja quando tem que batizar um filho, casar um filho, uma filha, etc. Olha, é muita coisa e a gente precisa ter o coração aberto para aquilo que interessa. A nossa comunhão com Deus e a vitória final com o nosso ingresso na salvação com Ele. O evangelho dessa terça-feira traz para nós esse texto maravilhoso de João 5, de 1 a 16, que fala da cura daquele homem que ficou anos à beira da piscina de Siloé e que Jesus o cura. Ele ficava esperando que alguém pudesse ajudá-lo a descer a piscina, quando o anjo fervia a água, pois o primeiro que descia era curado, mas ele nunca conseguiu. E Jesus vem e o cura.
Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia tais coisas no dia de sábado. E a gente fica pensando quantas coisas proibidas, quantas coisas esquisitas neste mundo, sobretudo nesse tempo agora dessa peste. Quantas coisas. Gente que foi presa aí porque estava sem máscara na praça. Gente que foi presa por causa do comércio aberto. Tanta coisa. Quantas máscaras ainda vão cair no final de tudo isso. Os judeus procuravam matar Jesus, porque ele curava no sábado. Quanta tristeza, quantas coisas, quantos médicos proibidos, porque fizeram o tratamento precoce e salvaram tantas vidas. Quantos médicos, quantas pessoas que foram perseguidas nesse tempo dessa peste que agora estão vindo a claras todas as situações. É assim a vida. Como é difícil a vida. Se você não tem fé, se você não tem o coração em Deus, o sofrimento é grande. Quantas perseguições, quantas calúnias, quanta gente criticando uma homilia em que você questiona essas fraudes, essa roubalheira que foi feita em cima dessa questão da peste, da Covid. E a gente aguenta tudo, tem que aguentar e carregar tudo com paciência, porque só Deus na causa. Este homem curado serviu de motivo para que Jesus fosse perseguido. E de agora em diante, o Evangelho vai nos levar a essa realidade da paixão de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa, Senhor, o ouvinte deste programa, abençoa todos nós que precisamos nos libertar de muita obscuridade, livra-nos, Senhor, do orgulho, essa mania de pensar que sabemos mais do que os outros. Dai-nos, Senhor, a graça de não submeter a nossa vida às tiranias deste mundo, de sermos libertos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos, Senhor, que caia por terra todas as máscaras do pecado, da mentira, da obscuridade que nós ostentamos. Não somente essa máscara que se usou durante esse tempo de pandemia, mas a máscara interior. Misericórdia, vem, Senhor, em auxílio à nossa fraqueza. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre você, sua casa, sua família e seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até amanhã, se Ele nos permitir.